Você já se pegou aceitando de alguém um pouco de carinho, de atenção, afeto, mesmo quando sabe que não é o suficiente para você? Você já se sentiu atraído por quem não te dá atenção e validação do que você precisa? O que significa aceitar migalhas de afeto? É quando nos contentamos com um mínimo de atenção, afeto, comprometimento por medo de perder a pessoa ou porque acreditamos que a gente não merece mais do que aquilo. Pode ser quando você se vê insatisfeito em uma relação, mas ainda assim insiste em acreditar que tudo vai melhorar. Isso pode acontecer com relações amorosas, com amizades, na família ou até no ambiente profissional. Mas de onde vem essa dificuldade em estabelecer limites ou valorizar as nossas necessidades? A expressão amor pela metade é como engolir areia quando se tem sede é uma metáfora que ilustra a insatisfação e o sofrimento de aceitar um afeto incompleto ou insuficiente. A sede ela representa a necessidade emocional e a areia representa algo inadequado, prejudicial, que nos causa dor e sofrimento. E se você sente que está aceitando migalhas de amor, carinho ou respeito, fica até o final desse vídeo e entenda por que você merece muito mais do que migalhas. Oi pessoal, eu sou Ronise Dias Machado, sou psicóloga clínica, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. E aqui eu compartilho conteúdo sobre psicologia, autoconhecimento, saúde mental, saúde emocional, com base na terapia cognitivo-comportamental e a terapia dos esquemas. E se é a primeira vez que está aqui no canal e gosta de assuntos que agreguem a sua saúde psicológica, eu te convido a se inscrever aqui no canal e também já curte o vídeo para que o YouTube leve para mais pessoas esse conteúdo. Esse vídeo aqui, ele trata de um assunto bem importante, porque muitas vezes a gente acaba aceitando menos do que a gente merece nas nossas relações. E o que são as migalhas emocionais? Entender o que são as migalhas afetivas é olhar para aquelas atitudes, palavras ou gestos de afeto que, embora presentes, são insuficientes para atender às nossas necessidades emocionais de conexão, de validação. Muitas vezes, por medo da rejeição ou por não acreditar que a gente merece mais, a gente acaba aceitando e engolindo esses restos. E esses espaços conhecidos podem só alimentar a nossa dor emocional e não nos trazer uma satisfação segura e amorosa. E para entender isso, é preciso identificar os nossos padrões de pensamentos automáticos que fazem a gente aceitar essas migalhas do tipo, eu não mereço mais, ninguém vai me amar de verdade, ou melhor isso do que nada. Já com a terapia dos esquemas, a gente entende que muitas vezes tem alguns padrões lá da infância, como aquela carência emocional, sentimento de abandono, pode afetar também os nossos relacionamentos na nossa vida adulta. E por que a gente aceita essas migalhas, pessoal? Esses padrões de pensamento e comportamento levam a gente a aceitar essas migalhas, podem nos condicionar a aceitar esse tipo de relação que mais nos machuca do que nos faz feliz. Muitas vezes a gente está preso em uma relação tóxica e difícil, só que a gente nem se dá conta disso. O nosso cérebro, por incrível que pareça, ele busca se acomodar com situações que sejam mais familiares e que façam sentido de alguma forma, sendo elas de suprimento ou de escassez emocional. A gente pode se sentir atraído ou iludido, mesmo sem desejar conscientemente relações que causem mal e sofrimento ou reativem as nossas dores mais profundas. As pessoas, elas de forma inconsciente, elas tendem a repetir padrões para preservar uma certa coerência com essas memórias vividas anteriormente. E para conhecer mais sobre os padrões de escolhas amorosas que você tende a fazer, eu vou deixar aqui a dica de um livro chamado Armadilhas da Química Amorosa. É importante a gente refletir sobre a qualidade das nossas relações e não normatizar quando alguém vive a te tratar mal ou com indiferença sobre os assuntos que você compartilha. Quando a gente aceita algo que nos faz mal, pode estar relacionado a algum padrão disfuncional. Esses padrões, eles estão relacionados com crenças centrais nas nossas mentes,
que são ideias profundas de nós, tais como não se sentir bom o suficiente, se exigir demais, pensa que vai acabar sozinho. E essas crenças, elas vêm de esquemas que são padrões de pensamentos e sentimentos formados principalmente na infância, que continuam influenciando a nossa vida adulta. E pode surgir devido ao medo da solidão, à falta da autoestima, o desconhecimento de si mesmo, daquilo que se deseja para a própria vida e do que é melhor para si. E quais são os esquemas relacionados? Esses esquemas que eu comentei são esquemas emocionais, aqueles padrões internos de funcionamento e de relacionamento. E isso pode levar a gente a aceitar menos do que a gente merece. E alguns exemplos de esquemas são como o de privação emocional, que é aquela crença de que ninguém vai suprir as nossas necessidades emocionais, quando a gente sente que ninguém consegue nos entender, nos dar carinho, afeto, empatia. Pode ser que você tenha vivido em um ambiente frio emocionalmente, onde não recebeu afeto e cuidado. Outro esquema é a de submissão e dependência, quando a gente prioriza os outros a ponto de esquecer da gente mesmo. Outro esquema também é o autossacrifício, então, quando a gente coloca a necessidade alheia acima das nossas necessidades, para evitar conflitos ou rejeições. Reconhecer esses esquemas é um primeiro passo para a mudança, pessoal. E como mudar um padrão disfuncional? Com autoconhecimento e prática é possível quebrar esses padrões, e algumas estratégias incluem identificar suas crenças centrais, se perguntar que pensamentos estão me levando a aceitar menos, reestruturar crenças disfuncionais, substituir aqueles pensamentos automáticos negativos por pensamentos mais equilibrados, mais saudáveis, mais adaptativos. Trabalhar a sua validação emocional, reconhecer que as suas necessidades, elas são importantes e são legítimas. Falar a si mesmo eu mereço mais é um ato de amor próprio e não é egoísmo, pessoal. A gente precisa ressignificar e adaptar novas formas de se relacionar e, acima de tudo, de construir vínculos que proporcionem compreensão, validação e incentivo tanto pessoal quanto profissional. Outra dica é praticar assertividade, aprender a dizer não sem culpa e comunicar suas expectativas de forma clara. A nossa mente e coração anseiam por conexões genuínas e recíprocas. Às vezes a gente abandonar e ir embora mesmo, romper esse relacionamento se torna necessário para quando você percebe que se envolveu em uma relação abusiva, que só te faz mal e drena sua energia. E se você sente muita culpa por encerrar uma relação que não te faz bem, lembre-se de que todos têm o direito de escolher o que é melhor para si e seguir em frente em busca das suas necessidades também. Além disso, entender que a outra pessoa também é capaz de lidar com suas emoções e superar suas frustrações. Afinal, quando um relacionamento não é saudável para uma pessoa, dificilmente é para outra também. E se você está percebendo que merece mais nas suas relações, saiba que esse momento de reflexão já é um passo importante. Conversar sobre isso pode ser um gatilho para muitas memórias difíceis de lidar em sua vida, mas é importante a gente entender se esse padrão é um ciclo destrutivo, repetitivo, para poder rompê-lo. E se percebe que há uma dificuldade e que tem atrapalhado a vida, a terapia ela pode ser uma aliada nessa jornada para desenvolver habilidades em inteligência emocional, autovalorização, confiança, mudança de padrões, transformação pessoal. Lembram da metáfora lá do início do vídeo, amar pela metade ou aceitar um amor que não é completo, recíproco e saudável? É como buscar alívio para uma necessidade legítima, mas se deparar com algo que não só não se resolve, mas pode aumentar o sofrimento. Isso acontece quando alguém se contenta com migalhas de atenção ou afeto por medo da solidão ou pela dificuldade de enxergar o próprio valor. Não aceite menos do que você merece. Se precisar de apoio, procure a ajuda de uma psicóloga. Lembre-se, uma relação é um processo de construção compartilhada. E aí, pessoal, vocês já se viram numa situação de migalhas de afeto?
Em quais relações em sua vida, desde lá a infância, você sentiu que não tinha atenção e validação das suas necessidades e não tinha espaço para se expressar? Obrigada por assistir e se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!